E ainda falando sobre o ataque do Irã, conversaremos agora com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Carlos Lotenberg, que está liderando uma missão em Israel. Ele viveu momentos de apreensão e precisou também deixar o quarto de hotel para se abrigar num bunker durante a ofensiva iraniana. Cláudio, muito bom dia para você. Obrigado por participar aqui conosco desse Jornal da Manhã. Primeiramente, antes da gente começar falando, dos próximos dias daqui para frente, das próximas horas, conta para nós, qual foi a sua experiência durante esse ataque, como foi e como está sendo amanhã desse domingo. Bom dia novamente para você. Bom dia a todos vocês, telespectadores. Na verdade, foi uma experiência muito única. Eu venho a Israel desde a minha juventude, quando eu tinha praticamente 20 anos, e esse tipo de simulação para situações de emergência é parte de uma rotina. Israel vive sistematicamente ameaçado por vizinhos beligerantes, com países que querem, no fundo, destruir a sua existência, E no caso do Hamas, em particular, inclusive aniquilar a vida de todos os judeus, em Israel e fora de Israel. Foi algo bastante temeroso. No primeiro momento, ficamos todos muito agitados. Nós chegamos ao hotel, já estávamos pré-avisados de que isso poderia acontecer. E a sirene tocou, horário local, aproximadamente 2 horas da manhã, quando todos nós descemos para os bunkers. E ali ficamos durante praticamente 15 minutos até que a situação estivesse sob controle. Mas confesso a vocês que, lógico, nesses momentos, são os sentimentos mais difíceis que passam por dentro de cada um de nós. Felizmente, parece que a situação está já sob controle, o espaço aéreo já foi reaberto e, lógico, a guerra continua, Porque quando a gente fala que o Irã lançou esses mísseis, a gente tem que entender e ver muito claramente que o Hamas ele é uma extensão do Irã. Quer dizer, na verdade, neste momento, só aquele que dá retaguarda, que custeia, que fundeia, na verdade, o Hamas para atuar essa organização terrorista, mostrou as suas garras. Mas a situação continua tensa, evidentemente, muito triste. O cenário de toda a região de Israel e Gaza, com a perda de vidas, e aí dos dois lados, civis e militares de Israel, e, logicamente, aqui também a lamentar os palestinos, também cidadãos que estão sendo aí vítimas dessa organização terrorista que é o Hamas. Como é que o senhor avalia, Cláudio, esse momento? Primeiro, o 7 de outubro, pelas mãos do Hamas. E agora, o dia 13 de abril, pelas mãos dos iranianos, que dizem estão respondendo a um ataque que teria sido cometido por Israel na embaixada do Irã na Síria. O que é que esses dois ataques juntos querem dizer sobre o momento que a região atravessa? O senhor percebe a iminência de uma guerra ampliada na região ou não necessariamente? Veja, o ponto nevrálgico é Israel e é a região de Gaza. É um conflito entre os terroristas Hamas e uma sociedade democrática, que é o Estado de Israel. Claro, muito disso fica desgastado conforme passa o tempo, mas essa é a raiz da história. Com reféns, um genocídio que foi praticado pelo Hamas. Ele sim que entrou em Israel deliberadamente, desejando, matando e acabando com toda e qualquer vida que ali encontrava. Mas isso, no fundo, tem um papel muito maior quando a gente consegue entender o conceito geopolítico maior. Nós temos aí dois lados. Um lado da sociedade democrática, a sociedade do diálogo, a sociedade que busca, através da convergência, o encaminhamento das questões da beligerância. E um grupo que é um grupo ligado ao eixo do mal, representado pelo Irã, muito bem dito agora a Síria, presença da Rússia, a própria China e a Coreia do Norte, que é o eixo que eu diria que é o eixo do mal. E aí, certamente, quando a gente vai olhar os desdobramentos, os apoios, independentemente de determinados momentos de maior tensão e pressão e oposição até ao próprio governo de Israel, a gente sabe muito bem do lado que a gente deve estar. Lamentavelmente, nem todos conseguem ter essa leitura. E o que é incrível, até mesmo pessoas com formação em diplomacia, que, lamentavelmente, defendem e dirigem a diplomacia dentro de uma perspectiva ideológica e não dentro de uma visão lógica.
Agora, Cláudio, o governo brasileiro, o Itamaraty, já tem recomendado que não sejam realizadas viagens não essenciais à região e que aqueles que já estejam nesses países sigam orientações divulgadas nos sites, nas mídias das embaixadas brasileiras. Como está a comitiva brasileira nesse momento? Todos em segurança? Vocês pretendem, inclusive, antecipar o retorno ao Brasil? Nesse momento, qual é a orientação? Nós seguimos o dia de hoje dentro da mais absoluta normalidade. O próprio espaço aéreo foi reaberto, existem condições de segurança, as autoridades locais, lógico, em permanente alerta, mas entendendo e vendo a condição sob controle. Israel está preparado para ataques, Israel tem como se defender. Lógico, cria-se uma tensão. Nós não pretendemos antecipar o nosso retorno. Nós estaremos aqui por mais 3 a 4 dias, temos uma série de encontros. A proposta dessa missão é fortalecer os vínculos entre o nosso país, o nosso Brasil e o Estado de Israel. É bom lembrar que existe uma história entre esses dois estados, uma história vigorosa. O reconhecimento de Israel passa pelas mãos de um brasileiro, Oswaldo Aranha, e eu diria até mais, independentemente da posição do governo, o povo brasileiro ele é muito simpático a Israel. Ele tem em Israel um aliado, porque o povo brasileiro é um povo que defende o Estado democrático de direito. O povo brasileiro é um povo que tem um compromisso com o Estado de Israel, inclusive no sentido religioso. Vejam, Jerusalém, 54% da população mundial tem em Jerusalém uma referência religiosa. E o que nós desejamos? Contribuir para que essa boa relação permaneça, independentemente das figuras que ocupam as posições de governo. Os governos são transitórios e os estados permanecem, graças a Deus. Cláudio, eu vou chamar agora para participar dessa nossa conversa o nosso editor de internacional, Fabrício Naitz, que está conosco nessa cobertura intensa no Jornal da Manhã deste domingo, aqui conosco no estúdio também. Ele vai te fazer uma pergunta. Cláudio, bom dia, é um prazer falar com você. A gente lembra lá de 7 de outubro, logo após o ataque do Hamas, o governo brasileiro foi um dos primeiros a trabalhar a retirada de cidadãos com a nossa nacionalidade aí de Israel, de toda a região. Você acredita que esse trabalho se faz necessário novamente neste momento, dada a forma como a tensão acabou escalonando nas últimas horas? Seria necessário algum tipo de sinalização do governo brasileiro em relação à retirada de pessoas daí neste momento, ou isso você acredita que seja algo que vai passar mais tranquilamente nas próximas horas? Fabrício, é um prazer estar falando com você. Eu acho que são situações e momentos muito diferentes. O Hamas estava aqui do lado, o Hamas tinha aí uma função e tem, de querer destruir o Estado de Israel. O Irã, nesse momento, mais teve uma ação de retaliação e ele mesmo comunicou: encerrado essa primeira onda, ele não voltaria a atacar dentro dos mesmos moldes. Então, não vejo a necessidade de se repetir algo que, aliás, merece todos os elogios, a ação do governo brasileiro naquele momento. Neste momento, isso não se faz necessário, nós estamos em segurança, vamos retornar no dia previsto. Claro, existem mais brasileiros por aqui, não são só nós, mas eu realmente não vejo que isso vá se estender. Preocupa-me, sim, a visão do governo brasileiro a respeito do que isso representa do Hamas no sentido maior, não em relação à nossa segurança. Por quê? Porque o Irã, no fundo, tem aí uma perspectiva beligerante, belicista. Ele tem aí uma visão de destruição do Estado de Israel. Eles falam isso o tempo todo, quer dizer, isso, no fundo, reproduz uma narrativa onde a gente vê, conforme falei no início, dois lados. Quer dizer, o governo brasileiro tem que estar preocupado de que lado pretende ficar. Se apoiando uma situação como essa proposta pelo Irã, beligerância, destruição, aniquilação, diria aquilo que há de mais deplorável, ou se prefere ficar ao lado das sociedades democráticas, que é, no fundo, representada pelo Estado de Israel aqui no Oriente Médio. Cláudio, agora também a participação do nosso comentarista Roberto Mota. Presidente, bom dia. A minha pergunta é: como o ataque do Irã vai afetar a guerra em andamento contra o Hamas? Mota, a sua pergunta é boa, Com terroristas tudo é imprevisível.
né? O que nós podemos dizer em relação ao Hamas? O Hamas está enfraquecido. Israel tem uma preocupação porque, ao lutar nessa fase contra o Hamas, ele não está lutando só pelo estabelecimento de uma condição de estabilidade em Israel. Ao causar e criar uma condição de destruição do Hamas, e é isso que tem que acontecer, o Hamas tem que desaparecer, ele vai estar propondo e criando condições para a própria existência do Estado palestino, que é o que nós todos queremos. Quer dizer, para haver paz nessa região, tem que existir dois Estados, o Estado palestino e o Estado de Israel. Essa é a solução definitiva. Não é uma situação fácil, a comunidade internacional terá que interferir, outros estados deverão tomar para si a responsabilidade de, durante um período, administrar essa situação, mas é essa que é a solução final para aquilo que nós temos aqui nessa região. O fato é que o Irã não deseja isso. Para o Irã seria altamente auspicioso que o fenômeno continuasse acontecendo e que eles pudessem, de certa forma, destruir o Estado de Israel. Mas não é o que vai acontecer. Nós tivemos a manifestação de uma série de países, de um eixo econômico importante, inclusive numa operação inédita. Veja, a Arábia Saudita e o Egito são países árabes, apoiaram Israel nesse episódio dos drones. E, no fundo, se nós formos olhar, qual é um dos grandes elementos motivador para a situação que nós estamos vivendo? Era justamente a conjunção da construção de paz que Israel fazia, tanto com os países dos Emirados Árabes, Bahrein e também a Arábia Saudita. Isso incomodava o Irã, por quê? Porque estava isolando, como de fato teria que acontecer, uma vez que o Irã não sabe conviver com outros países. A intolerância é um sentimento nato, posto que são dominados por maiorias xiitas. Conversamos com o presidente da Confederação Israelita do Brasil, Cláudio Lotenberg. Cláudio, mais uma vez, nossos agradecimentos pela participação hoje aqui no Jornal da Manhã. Boa sorte para você por aí e bom retorno ao Brasil. Muito obrigado aos meus amigos aí da Jovem Pan. Um bom dia para vocês, uma boa jornada. Obrigada. Muito obrigado.